gravação de louvor e gratidão. Nosso louvor ao nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo, pela revelação da sua palavra, cujo plano divino nela contido, um dia alcançou as nossas vidas. Nossa gratidão por estarmos envolvidos no ministério desta palavra. Nossa gratidão pelo lar e família que Ele nos concedeu. Nossa gratidão pelos amigos que Ele nos tem acrescentado e que navegam conosco nesta mesma rota. A Ele, pois, seja dada toda a glória e honra e louvor e majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, nós vamos ler as Escrituras e no livro de São Mateus capítulo 13, avisando a vocês que temos feito uma boa viagem, graças a Deus, uma viagem muito proveitosa para o interior do Rio de Janeiro, Cardoso Moreira, onde tivemos 2 cultos apenas e mais um evento que tivemos lá, além desses 2 cultos, com os irmãos, e eles enviam saudações para vocês. Amém. Estão felizes, tristes porque estão só ali, e demoramos muito a vê-los, 3 meses, às vezes 6 meses. Prometi estar com eles sempre que pudermos, e eles ficaram muito felizes com a nossa visita, né, com os cultos que nós tivemos, com o material que deixamos para eles. Como neste final de semana, a viagem foi das mais rápidas que eu fui para lá, não é? Porque é a 4ª vez.
porém, de alguma forma, foi muito fácil chegar dessa vez, tanto a ida como a volta. E depois que cheguei praticamente em casa, foi que o carro deu problema, mas está aí quebrado, esperando ser consertado para a próxima viagem de sábado, se o Senhor nos permitir, para Minas Gerais, para visitar os irmãos de Contagem, nesse próximo sábado. Estaremos saindo daqui cedinho, para almoçar lá com os irmãos já. Assim eles vão cuidando das coisas. Assim eles já vão cuidando. Saudação para vocês, irmãos aí de Contagem, Minas Gerais, e de alguns bairros vizinhos, algumas cidades vizinhas, né? Alguns que porventura possam estar conosco, como irmãos de Belo Horizonte, Betim e aí dessa região. Os irmãos de Belém do Pará também estão aguardando a nossa visita. Está a 3.000 quilômetros daqui, porém é necessário que possamos ir lá para visitar alguns irmãos que há 2 anos estão estudando a doutrina de Cristo juntamente conosco. Peço que vocês orem por essa viagem. Amém? Amém. Amém. Agradeço vocês que ficam aqui dando sustentação, cuidando, né, do trabalho, com a sua presença, vocês que têm podido estar. Deus recompense a cada um de vocês. Amém. E, bem, creio que de aviso não tem quase nada para dar, nenhum aviso, né? Tenho muitas coisas para passar para a igreja, dessas viagens que temos ido, né? Material, como CD, DVD. Porém, necessitamos de tempo para isto, porque estamos sem tempo para cuidar destas coisas por causa dessas viagens. Mas logo que pudermos, estará disponível aqui, vocês poderão pegar. Vamos ler as Escrituras? Mateus capítulo 13, versículo 3. Está escrito assim na palavra de Deus: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém. Senhor, nós temos lido esta porção de Tua Palavra. Pedimos no nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo possa nos instruir uma vez mais para aprendermos sobre as coisas profundas do Senhor. Amém. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, e que nesta hora o Senhor possa circuncidar nossos lábios e ouvidos para falarmos e ouvir a Tua Palavra, Pai. E o Teu Espírito, ao falar aos nossos corações, que possa trazer refrigério para as nossas almas. Amém. Porque isso deve ser a coisa que possa mais nos alegrar enquanto estivermos nesta terra. É a Tua Palavra que vem de encontro às nossas necessidades e rega nossa alma e nosso espírito para que possamos crescer como verdadeira lavoura Tua, como semente do Senhor Jesus Cristo. Para a Tua glória, no nome amoroso de Teu Filho Jesus, oramos e te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar? Ok. Deixe-me dizer uma coisa antes de entrarmos em detalhe sobre esta escritura. Eu gostaria de falar um pouco sobre a apostasia, ou a grande apostasia, ou a grande queda que viria sobre a terra. E o que eu queria falar primeiro é as palavras do irmão Branham, que ele disse no sermão Jeová Jireh, segunda parte, no dia 6 de julho de 1960, aliás, 19 de julho de 1960, parágrafo 70, ele disse: o semeador era apenas responsável pela semeadura. Essas palavras de Branham, essas poucas frases, nós necessitamos estudar elas com detalhes. O semeador
é apenas responsável pela semeadura. Ele apenas saiu a semear. Bem, voltando um pouco para onde temos lido, eu quero que vocês marquem nas suas Bíblias, se alguém quiser usar mais uma Bíblia aqui, para acompanhar, aqui está. Em Mateus capítulo 13, vamos prestar atenção em alguns pontos aqui, nesta escritura, para podermos entender o que o profeta de Deus para o tempo do fim fala sobre este assunto. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Nós já sabemos que a forma de Jesus pregar por parábolas era com um propósito. E esse propósito era para que as outras pessoas, a quem não fosse destinada essas palavras, não chegassem a compreender. Quando perguntaram por que Jesus falava por parábolas, ele foi claro, dizendo é para que os outros não possam compreender isto. Então, claro que isso é destinado apenas para um certo tipo de pessoa, correto? Então, tenha cuidado para ver se você é o tipo de pessoa que pode entender isto ou não. Porque se nós não formos as pessoas que temos sido destinadas para compreender isto, significa que não somos semente, que não somos filhos, que não vamos poder produzir. Então, é bom ter cuidado quando estamos lendo as Escrituras e compreender bem as palavras do Senhor Jesus. Observe: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Ao pé quer dizer próximo, próximo ao caminho. Eu quero deixar aqui esse tipo de semente que cai próximo ao caminho. Nós não sabemos aonde a palavra de Deus cai enquanto estamos pregando, porque isto é o semeador semeando, e a semente é a palavra de Deus, e o próprio semeador é Deus mesmo, o Espírito Santo, e ele semeia através daqueles que estão supostos a levar adiante as boas novas. Bem-aventurados os pés, daqueles que anunciam as boas novas, ou calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, quando se está ministrando a palavra está sendo semeada, a semente está sendo semeada, porque Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Então, claro, temos que entender isto e encarar esta realidade, que parte da semente, ou parte da palavra, vai cair próximo ao caminho, ao longo do caminho. O problema é que essa semente que cai próximo ao caminho, na beira da estrada, vem as aves e comem. Vem as aves e comem. Mas tem outra parte que cai em pedregais. Pedregais. Sobre as pedras, né? E estes que caem nos pedregais, o que acontece com ele? Não tem terra suficiente. Não tem terra suficiente. Agora, claro que este terreno que Jesus está se referindo, e comparando ao mundo onde a palavra é semeada, mas agora vamos traduzindo isso mais próximo de nós, sabendo que isso se trata de pessoas, no jardim da mente, no terreno da mente. Então, algumas pessoas, quando recebem a palavra, a condição e a atmosfera com a qual recebem, não passa disso. Pedregais. Significa que não há terra suficiente, não há terra o bastante. E logo nasceu. Diz as Escrituras. É rápido. As pessoas aceitam com facilidade até. Eu logo via. Claro, está nas Escrituras, eu creio. Irmão Branham disse, eu creio. É aquela facilidade. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma discussão.
Para que averiguar? Está na palavra, está na mensagem? Eu creio. Porém, não tem terra suficiente, não tem raiz, para que a raiz possa se aprofundar. Porém, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. São mentes rasas, corações fáceis, maleáveis. Mas vindo o sol, queimou-se. Então aí está o problema. Queima. Não aguento um repuxo, não aguento uma crítica. Basta mostrar um parágrafo que parece que fala diferente. Basta mostrar uma escritura que não se entendeu direito. Como Pedro disse a respeito das cartas de Paulo. O irmão Paulo escreveu algumas coisas difíceis, as quais os indoutos torcem para a sua própria perdição. Na primeira crítica que vem, basta alguém dizer: ih, rapaz, lá é uma seita. Ele nem vou lá. Mas não tem medo de entrar num bar, não tem medo de meter a cara nas drogas. Mas tem medo de vir na igreja porque disseram que é uma seita. Entende? É assim, não entra. Ok. Vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Então aqui está um problema sério. Não tinha raiz. Ou não tem. Agora, o nosso cuidado é não ser um terreno à beira do caminho, não ser um terreno pedregoso, pouca terra, raso, com facilidade aceita, com facilidade crê. Porém, o primeiro probleminha que tem, seca. E quando se seca, quer dizer, a vida se esvai. A vida se esvai. Era assim que estava o ventre de Sara, ressecado, como na força da expressão, porque já não gerava, não podia gerar vida. A vida se esvai. Não é? Então, uma pessoa que dessa forma, ela não tem raiz, não consegue se aprofundar. Mas tem outra que caiu entre os espinhos. Espinhos. É só problema, não é? Espinhos. O que acontece com esses que caem entre os espinhos? E os espinhos cresceram e sufocaram. Então temos que ter cuidado para não sermos um terreno onde cresce espinho para sufocar a semente. A outra caiu em boa terra. Boa terra. Agora, se é uma boa terra, Jesus disse que aí sim essa semente deu fruto. E de acordo com a medida da fé que é dada a cada um, foi dado 1 a 100, outro a 60 e outro a 30, porque nem todo mundo vai produzir 100%, não é? Nem todo mundo vai dar 100 watts ou 50 watts. Se você é uma lâmpada de 10 watts, não vai dar 100 watts de jeito nenhum, vai queimar. Então, se preocupe em dar de acordo com a espécie que Deus te deu. Agora veja, essa terra boa é porque ela não está próxima ao caminho, ela não é um terreno pedregoso, cheio de pedregulho, onde não há como se aprofundar. Não é um local que a raiz não possa se aprofundar. Tampouco tem espinhos, cacos e abrolhos ali. Por isso é uma terra boa. Agora, é tempo de sabermos o que somos, quem somos, que tipo de terreno somos nós, que tipo de mente temos, que tipo de cérebro nós temos. Se é um cérebro que pode ser batizado com o Espírito Santo, ou se você tem uma mente que pode cochear entre dois pensamentos e se tornar indeciso a cada dia, e aprende, nunca chega a conhecer a verdade.
temos que entender quem somos. William Branham disse: o semeador era apenas responsável pela semeadura. E eu quero que você saiba que eu nem você, nós não somos responsáveis por esta palavra. Eu não sou responsável por esta palavra. Esta é a palavra de Deus. Você está lendo em sua Bíblia e isto é a palavra de Deus. Nós não somos responsáveis por isto. É Ele quem distribui as recompensas e somente Ele pode trazer punição. Foi Ele quem disse que quem acrescentar será acrescentado às pragas do livro, que está escrito no livro. Quem tirar, seu nome será tirado do livro da vida. Então nós não somos responsáveis, é Ele que é responsável por sua palavra e de acordo com a vivência sua, para com aquilo que você aprende, para com aquilo que você ouve, você será recompensado ou será punido. Mas de uma coisa temos que saber: eu sou responsável, nós somos responsáveis para dizer o que Ele tem dito em sua palavra. Sou responsável por regar o que Ele tem semeado. Se o semeador saiu a semear, Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então temos que saber que sou responsável. Temos a responsabilidade de continuar regando aquilo que Deus tem semeado, levando sempre chuva de ensinamento, para que as pessoas a cada dia possam crescer na fé, no conhecimento do Filho de Deus. No sermão O Desvelar de Deus, que o William Branham pregou no dia 14 de junho de 64, parágrafo 130, no original. Na tradução que temos aqui, que foi feita aqui no Brasil pela palavra original, é o parágrafo 262, de onde eu tomei este parágrafo. Então não importa onde a palavra caia. Não importa? Por que não importa? Pode ser próximo ao caminho? Não estou preocupado. Vê? Não estou preocupado. Estamos empenhados em transmitir 24 horas a palavra de Deus, seja por vídeo, seja por áudio, seja por texto, jogando em toda esta terra, pelo menos os lugares onde podemos alcançar com o nosso idioma, onde fala o nosso idioma, estaremos ali no batente, fazendo o possível. Mas estou preocupado. Sei perfeitamente que esta palavra vai cair próximo ao caminho, vai cair nos pedregais, vai cair entre os espinhos. Mas o nosso foco é nisto aqui. Tem uma terra boa onde esta palavra vai cair. Amém. Vê? Isso vai produzir a 100, a 60, a 30. Não podemos estar preocupados com isto. Vê? O William Branham disse: não importa onde a palavra caia, se ela não cair no tipo certo de coração. Vê? Jesus disse. Isso é agora o irmão Branham explicando para nós a leitura que fizemos. Algumas caíram ao lado do caminho, sobre terreno pedregoso, e os pássaros do céu vieram e comeram. E então ele disse: algumas caíram espinhos e cardos, os quais cresceram e a sufocaram. Sabe o que é isto? Como o irmão Branham explicou isto? Ele disse: tradições, denominações, os cuidados do mundo a sufocaram. Então você já sabe o que é que sufoca: a semente. Mas disse: outras caíram em bom terreno e produziram 100 vezes mais. Amém. Disse: este é o reino de Deus. Aleluia. Vê? Esses fazem parte do reino. Isso é a introdução do reino. É entre aqueles que são terra boa, que ouvem de bom grado. Continuando com o irmão Branham. É a mesma coisa, vê? Alguns não crerão de maneira alguma. Alguns não crerão de maneira alguma.
Por quê? O que fazer com esses que não vão crer? De maneira nenhuma. O que posso fazer com eles? Eles vão continuar nos acusando, vão continuar nos chamando de virginência, vão continuar nos chamando de dualista, vão continuar dizendo que estamos ensinando dois deuses. Vê? Vão continuar nos chamando de tudo. Nunca vão crer, nunca vão aceitar. Em contrapartida, o mundo, tão pouco. Tão pouco. Alguns não crerão de maneira alguma, disse William Branham. Alguns crerão por um pequeno tempo. Então tinha alguns que crerão por um pequeno tempo. E ele disse como os discípulos. Ele chamou de discípulos. Então eu sei que alguns não crerão de maneira nenhuma e outros crerão por um pequeno tempo. E esses que crerão por um pequeno tempo, não podemos fazer outra coisa a não ser xizar isso aqui. Viu? No entanto, crerão por um pequeno tempo. Eu creio, glória a Deus, isso é para mim. Essa revelação é para mim. Eu também tenho aceito isto. Porém, é por um pequeno tempo. Nesse pequeno tempo eles se regozijam. Você viu? Eu levei para fulano de tal e combati com ele e mostrei que ele estava errado e assim vai. Mas é por um pequeno tempo. Os discípulos saíram, a Bruna falou, né? Como os discípulos. Ok, vamos lembrar disso? Os discípulos saíram de 2 em 2, não foi? De 2 em 2, em cada cidade. E com o tempo eles voltaram, se regozijando, pulando de alegria, pareciam os meninos. Que alegria é essa? Ele disse, olha, Senhor, tu nem sabe. Nós curamos enfermos, expulsando demônios, fizemos maravilhas em teu nome. Era só falar teu nome que libertava os oprimidos, aquela coisa toda. Jesus disse, não fique alegre com isto. É melhor se alegrar por ter os seus nomes no céu. Mas eles estavam preocupados com o céu. Quando é o céu? Quando será isso? Eles querem ver agora, querem ver movimento agora, querem ver frutos agora. Vê? São muitos que creem, a igreja é grande, tem uma multidão. Quantos são lá? Como é o templo? Como é o salão? É grande o trabalho de vocês. Tem quantos pastores já associados? Eles querem movimento agora. Não estão preocupados em suas vidas. E estão bem diante da presença de Cristo. Estão preocupados no trabalho, em apresentar um trabalho aqui na terra. Como os discípulos, disse o irmão Branham, eles crerão por um pequeno tempo. Eles os seguiram, muitos deles. Os 70 os seguiram por anos, para descobrirem, cerca de 1 ano e meio ou 2 anos, simplesmente para descobrirem se eles podiam encontrar algo nele. De algum modo, como ele tinha poder para fazer aquelas coisas, ou algo como um pé de coelho, ou algum tipo de mágico, o que poderia ele fazer para produzir estas coisas? Como poderia ele saber o que estava no coração das pessoas e o que elas estavam pensando? E eles finalmente descobriram que ele disse que ele havia vindo do céu, que ele mesmo era a palavra. E quando eles descobriram isto, aquilo era muito para eles, e eles disseram, ninguém pode compreender isto. E eles se afastaram dele. Então onde foi que a coisa pegou aqui? Foi quando Jesus disse, eu sou a palavra, eu sou o pão vivo que desceu do céu, meu corpo é comida, é bebida, e eles disseram, isso já é demais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Rapidamente eles estavam dispostos a dar as costas. Vê? Aonde é que está o afastamento? Aonde que está aqui a apostasia? Aonde que está aqui o desviamento? É quando a realidade da palavra é encarada e você compreende a realidade de um Deus vivo que tem descido à terra. E quando as pessoas se deparam com um assunto de que Deus não está no céu, mas que está na terra,
A palavra está na terra. Amém. Deus está na terra. A deidade suprema está aqui na terra. Amém. E é disto que temos que nos alimentar. Do corpo do Filho do Homem. Do corpo, palavra do Filho do Homem. Isto é verdadeiramente comida. Isto é verdadeiramente bebida. E é justamente nesta mesma parte que ele diz que é muito duro. E chamam de lixo, de vômito. Como certas pessoas que, se falarmos, não acreditarão, têm expressado isto. Chamam a presença de Deus de lixo, de mais uma doutrina que apareceu por aí, por não saberem nada sobre a presença de Deus. Mas é muito duro esse discurso. Quem suporta ouvir? O William diz: e eles se afastaram dele. Esses foram aqueles que caíram entre espinhos. Então tem aqui um afastamento, uma queda, uma apostasia. Agora vamos ler outra escritura. No mesmo lugar que você tinha aberto antes, no livro de Mateus 13, vamos agora ler o versículo 18. Veja como está aí na sua Bíblia, para entendermos melhor estas coisas. Louvado seja o Senhor. Amém. Mateus 13, versículo 18. Irmão Júlio só lê se colocar os óculos mesmo, né? A coisa tá feia. Eu estou relutante ainda. Como eu uso aqui a tela deixa a letra grande, eu não estou usando. Mas se for ler mesmo, tem que ser com os óculos. Chegou o tempo, não adianta. Não adianta. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então ele está pedindo que se escute bem. E ele está repetindo tudo, explicando para o discípulo, porque ele já tinha dito antes que isto foi por parábola para que os outros não compreendessem. Porque isso é destinado apenas para um certo tipo de gente. Vê? Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do rei e não entendendo. Vocês percebem agora? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Porque parece tão simples as coisas, não parece uma coisa tão simples. Alguém pregar, alguém falar as coisas, mas alguém ouve, não entende. Não entende. E eu fico preocupado. Opa, aqui é um erro. Eu fico preocupado e ao mesmo tempo fico quieto e descanso. Temos pregado isto há anos. A forma de ensino sobre a doutrina temos pregado desde 2004. 2004. Pesquisava desde 2 anos antes. Mas em 2004 comecei a passar para vocês. E não parei mais. Tá, e desde esse período de tempo temos irmãos que têm nos acompanhado, que têm começado a aprender desde aquele tempo, praticamente. 2005. E depois essas mesmas pessoas saem com determinados temas, saem com determinados assuntos, com determinados estudos, totalmente contrários à doutrina em si mesmo. E eu me pergunto, com quem estou aprendendo? Qual é a preocupação de descobrir novidade? Por que querer descobrir novidade se tem uma via como as coisas novas chegar até você? Não adianta perguntar dentro da grande cidade. Não adianta buscar dentro dos palácios de sua mente. Mesmo que seja Jerusalém. Tem uma estrela a seguir. Tem que sair fora da cidade para ver a estrela outra vez. Ou você não vai até a manjedoura. Vê? E eu digo, mas com quem estou aprendendo? Que preocupação é esta? Eu sei minha fonte, eu sei de onde eu tiro isto. Então eu não estou preocupado com outra coisa, vou justamente nesta fonte buscar. Porque eu sei que é inesgotável. Eu sei que de onde jorrou o primeiro assunto vai jorrar os outros. De onde saiu o primeiro estudo doutrinário vai sair os outros. Não tem por que estar preocupado. Mas as pessoas estão tão preocupadas nessa preocupação, eles mostram que não entende. Aí sai com cada tema, com cada coisa.
Só lá na frente que diz, oh meu Deus, não era aquilo, eu pensei que sim, eu pensei que sim. Eu fico quieto, o que é que eu posso fazer? A preocupação é só esta, Senhor, que não seja um terreno pedregoso, que não seja espinhos, não é? Que não seja ao longo do caminho, porque são pessoas, estamos tratando com almas, vê? Porém, por isso que eu digo, temos que entender isto para sabermos o que somos. E uma vez que você sabe o perigo que há por não entender a palavra de Deus, você então se aplica em entender, ou você pensa que será no passe de mágica? Ei, entendi. Assim é. Se esforce, viu? Quando falou sobre o último profeta da lei, que veio na introdução para a graça, disse a lei, os profetas durou até João, e desde então, as pessoas se esforçam para entrar no reino. Não se esforce não faça sua lição de casa. Escutai, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, veio maligno. Observe, maligno. Então, esses que não entendem, o que é que acontece? O maligno se aproveita do seu falto entendimento e arrebata, toma, tira, recolhe, encoberta, coloca uma nova no que foi semeado em seu coração. Agora você percebe do que estamos falando? Se a semente é a palavra de Deus, se o semeador saiu a semear, e eu disse que o semeador, que é o Espírito Santo, como ele semeia? Através daqueles que estão para pregar a palavra do reino, que é a semente. Vê? Onde é a terra? Onde é esse terreno? Que pode ser pedregoso, à beira do caminho, ou cheio de espinhos, ou seja o que for. Onde é? Na nossa mente. Na mente das pessoas. Porque olha como está na sua escritura. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Você sabe o que é o coração, não sabe? Mais de 500 lugares nas escrituras que têm sido examinados, e onde trata do coração está falando da mente. Vê? Então o que é que o diabo faz? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. E ele tem muitas formas de arrebatar, de sacar isso, de tirar fora. Algumas delas é interpretando, é acrescentando, é misturando com tradições. Já que o William Branham disse, como foi que ele disse? Tradições, denominações, os cuidados do mundo e sufoca. Ok. Agora, Jesus continua. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Vê? O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Então ele ouviu. Veja a diferença do primeiro, viu? E logo a recebe com alegria. Eu expliquei isso, não foi do meu jeito? Que pulem rapidamente, creem, fica aquela alegria toda, faz aquele movimento pentecostal, e tapinha nas costas, e abraço de beijo, e tudo. É como Miriam, que estava pulando, saltando de alegria quando atravessaram o mar vermelho, e lá na frente estava leprosa. Não é? Por ter falado que não devia, por ter se metido onde não lhe cabia, por ter se preocupado com coisa que não era de sua alçada. Vê? Veja, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Gente, se ouve a palavra, entenda. O irmão Branham disse que todo o Novo Testamento fala desta hora. Então significa que essas pessoas, hoje, aplique isso no tempo de hoje, esqueça o passado. Elas não estão ouvindo o evangelho denominacional. Elas não estão ouvindo o evangelho misturado, uma mensagem misturada, uma mensagem unicista. Elas estão ouvindo agora a palavra. Porque se vamos apertar a coisa, não é que vamos, não é que nós apertamos a coisa. É aquilo que o William Branham disse: eu estou no galho com vocês, não estou colocando vocês no galho, no canto de parede. Eu estou no mesmo situação de vocês. E se a coisa vai apertando, se é muito chamado e poucos escolhidos, então você vai perceber que isso vai afinando, é como um funil. É como um funil. Então estamos tratando agora daqueles que ouvem a palavra, a total revelação de Jesus Cristo, e logo a recebem com alegria.
Porque, meu Deus, quantos anos que eu não sabia disso, quanto tempo eu passei sem entender essas coisas, vê? E assim vai. Tinha algumas lacunas para preencher, eu não sabia onde, e agora isto me traz a realidade disto, e recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz. Bem, apesar de ter alegria, mas não tem raiz. Tanto não tem raiz em si mesmo, que não consegue crescer, porque para crescer, para a árvore crescer para cima, não se cresce para baixo, né? Mas cresce. Para ela crescer para cima, ela tem que crescer também para baixo. Mas não tem raiz em si mesma. E por não ter raiz em si mesma, não produz nada para dar fruto, para levar isto adiante. Recebe com alegria. E aquilo fica retido em si. Não produz, não faz nada para produzir. Não está preocupado em ajudar os irmãos, em levar adiante. Não está preocupado. Porque se eu não fizer, então, se não for eu, porque estou interessado. Ah, quem está pregando isso? Quem está levando isso de um lado para o outro? É fulano? Ah, mas é ele. Né? Não faz nada para ajudar. Não tem raiz. Não tem raiz em si mesmo. Porque quando tem raiz em si mesmo, pode se aprofundar nas coisas profundas de Deus. E todos crescem, porque isso não se trata de uma pessoa. Como eu sempre tenho dito, isso não é o trabalho de um só homem. Isto é o esforço de um grupo de crentes dedicado ao serviço do Deus Todo-Poderoso. E quero deixar registrado isso aqui. Se você tem aceito, se você tem crido nessa palavra e não tem feito nada para contribuir, para ajudar, para quem chega aos seus irmãos, seria melhor você ter vergonha de se chamar de crente, de chamar de cristão, de dizer que tem a revelação de Deus para esta hora. Ok, mas é com alegria que recebe. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Não é perseguição por causa dos seus pecados, viu? Oh, estou sendo provado, está um teste, está uma dificuldade por causa de escolha que você fez. Não importa se a escolha foi há 10 anos ou há 50 anos. Não é? Ou ontem, falei tanto ultimamente com um moço que veio me procurar, contando sua história de vida, contando seus problemas. Não é? E eu disse, olha, o que podemos fazer com o resultado de tuas escolhas? Eu sei que é difícil, mas foi a escolha que você fez. Meus problemas são as escolhas que eu fiz. São os passos que eu tomei ontem. Agora, se você quer melhorar a sua colheita amanhã, veja que tipo de semente está semeando hoje. Porque com certeza vamos colher amanhã o que estamos semeando hoje. E tem determinado tipo de semente que você semeia, tem determinada decisão que você faz, que você vai ter que colher aquilo o resto da vida. E depois vai reclamar de quê? Não coloque isto como prova, como isto, como aquilo. Resultado das suas escolhas. Resultado das decisões que tomamos. Vê? Mas estas pessoas que Jesus está se referindo, diz que chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Veja, o primeiro ouve e não compreende. Viu? O segundo ouve, recebe com alegria, então ele entendeu. Né? Ele entendeu alguma coisa. Porém, não tem vida em si. Mas o outro, o que é semeado entre os espinhos, ele ouve a palavra, ele crê, porém os cuidados deste mundo, é tanta preocupação pelas coisas do mundo, é tanta preocupação com comer, beber, vestir, é tanta preocupação que não se tem tempo
de aplicar ao estudo, à leitura da palavra, a procurar compreender as coisas, a tirar dúvidas. Quer as coisas com toda facilidade, como um prato feito. Eu quero um PF. Eu quero um PF da mensagem. Eu quero um PF da doutrina. Me diz isto e isto e aquilo. Não se aplica a estudar, não se aplica a ouvir. Muitas perguntas eu não respondo, e não é por ruindade, não é porque eu não sei. É porque já está ensinado, já está respondido. O que as pessoas têm que fazer é ouvir. Ouvir. Hoje vocês sabem de algo porque estão acompanhando há 3, 4 anos, 5 anos atrás. E nada mais justo que as pessoas que querem entender sobre a doutrina consigam tudo o que possa, porque temos material suficiente para responder todas as dúvidas nessas questões. Então por que eu vou me preocupar a responder determinadas perguntas se eu sei que elas têm que se esforçar para buscar isto? Porque se eu responder com facilidade, como elas com facilidade faz a pergunta, aquilo não causará nenhum efeito. Recebem com alegria, mas não tem vida em si mesmo, não se aprofundou raiz alguma. E assim como com facilidade recebe a resposta e com alegria, oh, é isso mesmo, glória a Deus, com muita facilidade também estivar deles. Com muita facilidade dão as costas. Parece que eu estou zangado, não é? Estou não. Nem um pouquinho. Ok. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Ora, aos pobres é para ser pregado o Evangelho, e aos pobres pregar o Evangelho. Mas por que Jesus fala em riquezas aqui? Quanto da nossa população está atrás de riqueza? Quantos de nós já não estamos acostumados à nossa vida de pobre, de simples? Quem está aqui correndo atrás de ser rico? Porém, foi falado sobre riqueza. Foi falado sobre riqueza. E eu não posso entender que isso é riqueza de se tornar milionário, de se tornar muito poderoso, de se tornar muito rico. Essas riquezas aqui se tratam de coisas bem mais simples. Até mesmo aquele cuidado de melhorar a própria casa, melhorar os estudos, melhorar a própria vida. E, no entanto, suplanta o mesmo desejo, o mesmo cuidado de aprender sobre as coisas de Deus. Porque se temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, o que fazemos com as 8 horas? Já que é 24 horas. Por isso Jesus não dá desculpa para nós. Não temos desculpa. Ah, mas eu só não trabalho 8 horas, não. Eu trabalho 10, trabalho 12, porque faço hora extra muito bem. Mas veja quantas horas ainda sobram. Veja quantas horas ainda sobram. O que você faz nessas horas. Então, se você prestar atenção, se você só está lendo, só está meditando, só está ouvindo a palavra apenas 1 ou 2 vezes por semana, no momento do culto, meu Deus, não é 10% do nosso tempo. Não é 10%, mas de jeito nenhum, de jeito maneira. Não é 10%. Primeira parte que Deus exige, né? Não é 2%. Eu ainda vou fazer as contas. Se for só 3 cultos de 1h30, 2 horas, que você tem durante toda a semana, durante 8 dias, não dá 2% do tempo, de todas as horas que você tem, não. Então dá essas riquezas, a preocupação pelas riquezas, aquilo que você diz, olha, mas eu não quero ser rico, mas Jesus disse, por que estás preocupado com isto, com aquilo, com os cuidados da vida? E qual foi as palavras de Jesus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então é antes do trabalho, é antes da família, é antes da água, é antes da bebida, é antes do calçado, antes de qualquer coisa. Em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Essas palavras são de Jesus e não pode passar. Ele passa os céus e a terra, mas minhas palavras não vão de passar. Eu não sou responsável por outra coisa, a não ser só dizer o que ele disse. Temos todos nós que ter essa mesma responsabilidade, apenas dizer o que ele disse. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Veja que essas pessoas não desviam, viu? Essas pessoas não desviam, o diabo não tirou dela, as aves não comeram, tampouco secou e murchou. Não.
Esses ouvem a palavra. E o que acontece? Fica infrutífera. Não produz. É como mamão macho. Já viu o pé de mamão macho? Igualzinho aos outros, né? Verde do mesmo jeito, folha, aquela coisa toda. Chega no tempo da safra, ele até floresce, coloca aqueles cachos de flores, aquela coisa, mas não sai mamão nenhum. Né? E minha mãe, quando estava zangada, chamava a gente de cara de mamão macho. Então, é assim que essas pessoas, eles ouvem a palavra, mas estão tão preocupados com outras coisas que não frutificam. Quer dizer, não crescem em fé, não crescem em graça. E por isso não podem produzir frutos de fé. Não frutifica. Então Jesus trata do último caso. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Veja a diferença? Ouve e compreende. Os outros nenhum compreendeu. Mesmo este, que é sufocado, se torna frutífero, ele não entendeu. Porque se ele entendesse a palavra, ele colocaria a palavra de Deus em primeiro lugar. Se ele entendesse a palavra, não deixaria os cuidados da vida sufocar isto. Sufocar este clamor oculto da alma. Vê? Pessoas infrutíferas. Quando você vê uma pessoa que fica com um probleminha para lá e para cá, e buscando isto e aquilo, e procurando confusão daqui e dali, porque não entendeu a palavra. Quando você vê uma pessoa muito preocupada com a vida dos outros, preocupada com a santidade alheia, preocupado quem é e quem não é porque não entendeu a palavra. Não entendeu a palavra. Quando você vê esses crentes fariseus, os crentes fariseus na mensagem, você não pode nem passar por perto, porque o olhar reprovador, te olhando de cima a baixo, te medindo para lá e para cá, é porque não entendeu a palavra. Só isso. Agora, o que é semeado em boa terra é o que compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Não importa, um produz 100, outro 30, mas está produzindo. Só posso fazer tanto, então faça o que você pode. Eu só posso ajudar com tanto, ajude como você pode. Eu só posso estar presente tal dia, então chega presente no dia que você pode. Eu só posso orar uma vez por semana, então ora uma vez por semana, é só o que você pode. Cada um só pode dar o que tem. Cada um só pode dar o que tem. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende a palavra. Olha, gente, eu poderia ficar aqui só aqui em alguns outros cultos apenas com essa parte. O que ouve e compreende a palavra. Porque tem certas atitudes que só podem resultar de algo. Falta de compreender a palavra. Bem? Tem determinados gestos, tem determinadas formas, que é apenas isso, falta de compreender a palavra. Agora, nosso estudo, deixe-me ver que tempo eu tenho. Não muito tempo. Ok, vai ter que ficar para o próximo culto. Mas, nosso estudo segue a partir do parágrafo 67 do Sermão do Monte, a palavra falada é a semente original, já que estamos falando sobre o semeador. E eu falei parágrafo 67, porém, isso em inglês. Na tradução que temos para o português é o 99, parágrafo 99. O Monbrand diz: uma semente tem que ter água para crescer. Tem que ter água para crescer. Então, ok, não posso culpar as pessoas, não posso agora estar culpando essas pessoas, as quais eu acabei de acusar, inclusive. Eu tenho que culpar agora a falta de água, que é falta de instrução, falta de ensino. Vê? Agora você coloca uma semente no chão, e se não há nenhuma umidade no chão, só o pó,
ela não crescerá no pó. Ela não pode, tem que ter uma certa porcentagem de umidade, ou ela não crescerá. Vê? É isso, certo? A letra mata. O Espírito nos dá vida. Então aqui está a irmã Branda falando de pó, falando de umidade, e falando que a semente do pó ela não pode produzir, e fala na letra. Fala na letra da palavra. A letra da mensagem, a letra da Bíblia, mata. Tem que ter o Espírito para dar vida. Vê? Agora tem que ter umidade para crescer. Sua palavra é a semente. Como provar aquilo? Vamos ler em Lucas capítulo 8. Sermão branco, viu? Versículo 11. E ver se isto é correto ou não. Se a Bíblia diz que a sua palavra é a semente, Lucas 11, ou melhor, Lucas capítulo 8, verso 11, e nós veremos o que Deus disse a respeito disso. Agora, ele segue em frente e começa a dizer: há muitas coisas para dizer sobre isto. Por isso, no outro culto nós continuaremos, não é? Há muitas coisas para dizer sobre isto. Vamos começar no versículo 4, apenas ler isto. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Alguém encontrou essa mesma escritura? Amém. Está assim também a umidade? Bom, a irmã Branda diz: umidade. Batistas, presbiterianos, luteranos, sem água. Sem água. E aí ele fala sobre as denominações. E quando ele primeiro se converteu, quer dizer, a pessoa se converteu, olhou diretamente para Cristo, e ele crê. Aceitei Jesus como Salvador, eu creio e tal. E a primeira coisa que você sabe, aquela denominação o atou em um lugar. Nós estamos no ano, o Brandon pregou isto. Aqui eu esqueci de deixar a data desse sermão, mas você sabe, nos anos 60, não é? Nos anos 60, não lembro, agora nem vou dizer para não errar. Foi nos anos 60 que ele pregou, e dos anos 60 você sabe, para os anos 61 a 65, não é? Ok, mas ele aqui está falando sobre denominações. Denominações. O problema é que isto que a denominação fez era o que acontecia no Egito. Se a igreja é tirada do Egito para caminhar no deserto, e dessa igreja que sai a noiva, e foi no deserto que eles desejaram voltar para o Egito, quer dizer, saíram do Egito, mas o Egito continuou deles. Saíram da denominação, mas a denominação continuou deles. No tempo do irmão Branda, que estava sendo provocado o terceiro êxodo, saíram do Egito, saíram da denominação, da Batista, da Presbiteriana, da Luterana, de todos eles. Lá não tinha água, não tinha ensino, saíram. Mais uma vez que saíram, durante essa trajetória de 40 anos, o que aconteceu? Se tornaram igualzinho à denominação de onde saíram. Sistema de homem, sistema de igreja. Saíram da denominação, e daí a pouco se vê que o espírito denominacional estava neles, nas pessoas, nas igrejas. Depois saem da denominação. E aí o que é que acontece? Convertem-se. Olha, você sabe que Deus enviou um profeta? Profeta? Como assim? Malaquias 4, 5, 6. E começa a evangelização. Aqui, você sabia que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo? Não. Lá não batizaram no Pai, Filho e Espírito Santo. Pois é, em nome do Senhor Jesus Cristo. Viu? Então, amém.
Então a pessoa corre para Cristo, ela quer a verdade. O irmão Branham diz, e a primeira coisa, você sabe, aquela denominação o ata, amarra em um lugar. E depois que essas pessoas se amarram ali, são amarradas, olha, aqui nós cremos assim, tem que ser desse jeito. Viu? Aí a pessoa sabe, eu passei em determinado lugar e vi lá também no tabernáculo. E misericórdia, eu não passo nem perto. Aquele pastor deixou de ir nos encontros, viu? Não faz parte do nosso grupo, não faz parte do nosso companheirismo, não aceita o ministério de fulano que estava assim. Amarra, prenda. E a umidade do Espírito sai dele. Daí a pouco essa pessoa que foi evangelizada, que se converteu, você está ali conversando, ô meu irmão, Deus abençoe, eu tenho meio da mensagem, sou da mensagem. Daí a pouco, de que igreja o irmão é? Como se não fosse o suficiente você dar mensagem. Né? De que companheirismo o irmão é? O irmão foi do encontro tal, o irmão foi do companheirismo tal. Se você disser que não foi, desculpe, mas não posso mais continuar falando com o irmão. O irmão não está no mesmo espírito que eu. E play, plá, te deleta. Quem de nós não já passou por essa experiência? O que aconteceu com essas pessoas? Apenas isso. A umidade do espírito saiu dele. Por isso se tornam espinhosos, ressequidos, ressecados. Ele se tornou um denominacional. Oh, mas escuta, ele não estava falando antes sobre batista, presbiteriano, luterano e etc. Denominações? Por que agora ele está dizendo que essa pessoa se tornou um denominacional? Porque foram pessoas que saíram de lá mas viraram denominacional outra vez. Sabe o que é que o Bruno fala? Ele está morto. São apenas os batistas. Não apenas os batistas, mas os pentecostais. E para provar estas palavras de William Branham, esse povo que diz na mensagem, muitos deles estão voltando para o pentecostalismo outra vez. Estão atrás dos dons, das manifestações dos dons, ou não tem o Espírito Santo. Se não pular, gritar, se não dançar, não tem o Espírito Santo. Vê? Meu Branham diz, não creem que, eu sei que muitos de vocês não, mas espera apenas um pouquinho. Nós veremos se a Bíblia afirma aquilo ou não. Parágrafo 69, no sermão inglês, 102, na tradução que temos aqui em português. Correto, falta de umidade. A última palavra no verso 6 do capítulo 8, a falta de umidade. E outra caiu entre espinhos, e cresceram. Com ela, os espinhos a sufocaram. Vê que foi aquilo? Ele segue em frente e diz que logo que eles, eu não vou agir com nenhum ímpeto hoje sobre nada, apenas o que penso sobre os homens cristãos de negócio e o restante deles, dessas organizações pentecostais e essas pessoas que estão construindo todos esses grandes milhões de dólares e coisas. Para quê, pastor? Essa riqueza toda, pelo amor de Deus? Só porque tem uma grande igreja? Só porque tem uma multidão de fiéis? E esses fiéis, eles são fiéis mesmo, em suas doações, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Mas pastor, o que tu queres com tanto dinheiro? Porque o povo é fiel. E eles têm que trabalhar para alimentar a sua família. E todo mês eles têm que trazer os 10% e entregar para a congregação. É lícito, é bíblico. Mas o que tu fazes com tanto dinheiro? Vai ter que aplicar em terreno, vai ter que aplicar em apartamento, em carro novo, em fazenda, em restaurante, em propriedade. Viu? Vai fazer o que com dinheiro? Eles não entenderam a palavra. Apenas por conveniência pegaram o parágrafo que o irmão Branham diz, o dízimo é do pastor. Aí eles
é meu. É meu. Pronto. Mas nunca faz o que o Mombrana fazia. É meu? Então tá. Vivo com quanto? Pagar minhas despesas? Isto aqui. O que faço com esse restante? Mombrana disse: eu aplico na obra, no evangelismo, nas obras missionárias. Estão fazendo assim? Não. Porque não entenderam a palavra. Não entenderam a palavra. Vocês acham que? Quantos somos? Somos tão pouquinhos aqui. Que entrada temos? Está ali todo mês saldo negativo, né? Saldo negativo. Então o que ajuda a cobrir esse saldo negativo são os irmãos de fora que ajudam, que contribuem. E não entra naquela contagem ali, porque ali é só da igreja local. Observe. Mas por que isto? Gastamos com o que tanto? Você acha que se não tivéssemos nenhum trabalho missionário a ser feito, se não tivéssemos nenhum trabalho de evangelização a ser feito, teríamos aqui uma igreja bonita, teríamos aqui um grande terreno comprado, né? Mas para que fixar tesouros aqui na terra, se sabemos que a qualquer momento tudo isso vai ser destruído? E enquanto isso está uma semente eleita e predestinada esperando que caia uma gotinha de orvalho. Essas pessoas que estão construindo todos esses grandes milhões de dólares e coisas, as riquezas do mundo têm obstruído a glória e o Espírito de Deus, morrendo porque está obstruído. O mundo, cuidados do mundo, os tem obstruído. Você observa, meu irmão, as duas primeiras, onde a palavra foi semeada, caiu, afastando-se em seu devido processo. Um teve um pouco mais do que os outros, mas, no entanto, caiu por terra. Ora, você vai produzir quanto? 100 e você? Eu vou produzir 60 e você só posso produzir 30. Só caiu essa parte em mim. E aquele outro, as aves comeu, pisaram de pé, o espinho sufocou. Por quê? Por que isso? Porque a palavra é apenas para ser crida por aqueles que estão ordenados para a vida. Aqueles que não são ordenados para a vida não poderão crer nesta palavra. Somente os ordenados à vida eterna crerão. Todos os outros não poderão recebê-la. Isso está estabelecido nas Escrituras. Em Atos 13:48 nos diz: e creram todos aqueles quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então os que não estão ordenados para a vida não vão crer. Eles não podem crer. Não adianta chorar, não adianta ficarmos com lástima, com dó, com piedade das pessoas, de amigos, de parentes. Não adianta. Por que eles não veem do jeito que você vê? Por que eles não se humilham como você se humilha? Por que eles não perdem um tempo para aprender como você perde um tempo? Por que será que isso não causa a eles nenhuma alegria? Isto, só isto. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Mas tem uma coisa: a única promessa na Bíblia para o incrédulo é a separação eterna de Deus. Vê? É a única promessa que tem para os incrédulos, para aqueles que não creem. Isto é o que o irmão Brando disse no sermão O Juízo, no dia 27/4 de 1964, parágrafo 33. Ele disse: alguns caíram apenas o suficiente para ter suficientes raízes para brotar. Nasceram depressa, mas não tinha profundidade. Os espinhos e os cardos o estrangularam. Mas alguns caíram em terra boa e deu à luz a centenas. Ele quer chamar sua atenção para isto, como o Bruno dizendo, porque é Jesus que começa a explicar isso para o discípulo. Ele quer chamar sua atenção para isto. E ele quer dizer que se essa palavra, nessa reunião do Espírito Santo, onde as pessoas têm posto suas mãos,
Isso só se aplica aos crentes. Não há nenhuma promessa aqui. Mas separação eterna de Deus para os incrédulos. É só para os crentes. Alguém disse para mim, há não muito tempo, disse: eu não me importo com o quanto, eu nem acredito. Eu disse: certamente que não. Não é para os incrédulos, mas para os crentes. É para os que creem. Amém. Amém. No sermão A Rainha de Sabá, do dia 19 de fevereiro de 1971, parágrafo 33, disse William Branham: veja, primeiro você deve deixar cair a palavra como um tipo certo de fé. E depois que a fé produz o que a palavra diz, porque a palavra é uma semente. A palavra de Deus aqui é uma semente que o semeador semeia. E cada semente irá produzir seu tipo, se ela é colocada na atmosfera correta e na condição correta. Amém. Amém. Agora, nós já temos pregado alguns cultos, lendo alguns trechos do sermão. A palavra falada é a semente original. Já temos feito isso algumas vezes. E sabemos que nesse sermão, o irmão Branham nos diz repetidas vezes que a palavra de Deus é uma semente. E, como semente, deve produzir segundo seu gênero, porque esta é a lei da reprodução, como Deus anunciou em Gênesis 1:11. E aí nós vemos as parábolas da semente que Jesus fala, que foi semeada, e nós perguntamos por que é que quando a mesma semente é semeada em alguns lugares, não se tem raiz ou raízes para se permanecer por muito tempo. Por que será que é uma coisa rápida? As pessoas vêm e se vão, aceitam e rejeitam, creem e descreem. Por que será? Que devido ao terreno pedregoso, espinhos, ou as condições em que se semeia, ela morre e se apaga. Por que será? No entanto, a pergunta real é: por que as pessoas estão perdendo a sua fé? Por que elas estão se desviando da verdade? Por que elas estão se distanciando daquilo que realmente foi dito? O que está acontecendo? E o que as parábolas nos está dizendo que pode nos ajudar a entender esta apostasia? Temos que ver isso nas parábolas de Jesus. E para encontrar nossa resposta a estas perguntas, vamos ver rapidamente aqui, enquanto terminamos, nas nossas Bíblias, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vejamos isso aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo escreveu: ora, irmãos, rogamo-vos pela parúcia de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha as palavras de Paulo. Rogamos pela parúcia. Você está lendo vindo, eu bem sei, mas temos que aplicar a linguagem bíblica correta nessas partes. Ora, irmãos, rogamos-vos pela parúcia de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Parúcia é presença. E era a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está falando de Deus mesmo. Paulo aqui está falando do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando de Senhor Jesus Cristo. Porque isto é o que Ele é. O Senhor Jesus Cristo fez de seu Filho Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem? O tempo que Paulo está falando aqui, rogamos-vos pela parúcia do Senhor e nossa reunião com Ele. Ele está tratando de um tempo, de um período. E o período que Paulo está falando aqui será no momento da parúcia de Cristo, da presença de Cristo. E é nesse momento que a grande reunião em Cristo acontecerá.
É no momento da parúcia de Cristo, é no momento da presença de Cristo, que acontece a grande reunião. Vê? Mas note que tem uma advertência bem aqui, que Ele nos está dando para este tempo da parúcia, para este tempo que Cristo tem aparecido aqui na terra. Cristo, ó Espírito Santo. Vê? Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, o Pai de Jesus, tem uma advertência para este tempo. Ele diz que não se abalem, você não deve se abalar quando você vê essas coisas acontecendo. E quais coisas estão acontecendo? A lei de nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho. Os dias semelhantes a Noé e Ló, a homossexualidade em todos os lugares, em todos os setores, o domínio feminino em todos os setores também, terremotos em vários lugares, peste assolando as nações, o governo se aproveitando disso. Olhe no nosso website a parte sobre as pragas do juízo do tempo do fim, onde estamos colocando todas as matérias sobre gripe, sobre vacina, sobre terremotos, furacões e tudo. Que é muita coisa, não temos como pregar sobre todos esses temas. Então disponibilizamos para as pessoas que possam pegar isso e levar adiante. Note que nesse tempo da parúcia de Cristo, onde se provoca uma grande reunião na presença de Deus mesmo, há uma advertência que Ele nos está dando nesse tempo. Ele diz que você não pode se abalar quando você vê estas coisas acontecendo. Versículo 2 de 2 Tessalonicenses 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Agora, claro, esse vosso entendimento não quer dizer o meu entendimento, o teu entendimento. Isso tem que ser o entendimento de Deus que tem vindo a nós. E Paulo chamou isso de teu entendimento, porque ele está se referindo em termos da palavra profética. Que Deuteronômio 29, versículo 29, diz que as coisas ocultas são do Senhor nosso Deus. Mas quando Ele revela essas coisas, são nossas. Então é o entendimento que estava oculto em Deus, mas quando a mente de Cristo vem a nós, isto é agora minha mente, meu entendimento, porque Cristo colocou isto em mim. Veja. Então, uma vez que você tem recebido isto, não se mova facilmente desse entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. É isso que eu digo para os irmãos. Visitei os irmãos em um determinado lugar, em determinada cidade, e irmão, venha cá, tem um culto aqui que o irmão passou para mim, tem uma pregação aqui que me passou, e aqui fala umas coisas estranhas. Eu não ouvi nem 10 minutos. Não precisou. Eu já sabia que aquilo tinha veneno, tinha fermento, que não era a doutrina que Cristo tem revelado nesse tempo. Tudo está muito bom, as escrituras estão muito ok, os parágrafos estão muito bem, mas aplicado de forma errada. Eu disse, qual é a preocupação de vocês? Vocês precisam disso. Claro que eu não falo assim, né? Porque quando a gente fala assim com criança, ela chora, né? Mas meu filho, por que você fez isso? Não faça uma coisa dessa, né? Quebrou o prato, vai levar com cabo de vassoura para quebrar na cabeça, não vai levar mais os pratos, vai ficar traumatizado. Não é tão caro assim um prato, gente. Antigamente era complicado. Antigamente era complicado comprar um copo, era complicado comprar um prato. Mas agora, não é? Isso aí apanhava, era quebrar uma xícara, miséria, quebrar as da xícara, tão croque, tão cacetada. Porque era difícil comprar essas coisas, né? Mesmo assim não justificava apanhar por causa dessas coisas tão banais. E às vezes não estavam fazendo as coisas erradas, estavam tentando ajudar, tentando trabalhar, tentando lavar os pratos. Quebrou isso, cuidado para não descontar ele. Está descalço por cima desse caco de vidro, limpa isso, né? E assim vai. Mas dá vontade de falar assim, como eu vos disse agora há pouco. Mas eu perguntei, mas vocês necessitam disto? É falta de instrução? É falta de estudo? É porque nós não temos? Que tem que ouvir essas coisas?
Gente, esqueçam isto. Vamos deixar de preocupaçãozinha com essas coisas. Vocês não necessitam disso, não. Mesmo que fique um ano sem ter um culto, mas quando tiver, que tenha uma coisa genuína e real. Por que ficar com sombra quando temos o real diante de nós? Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Como de nós assim. Porque se aqueles que são chamados para entregar a palavra, uma vez que entrega a palavra, é melhor você acreditar, é melhor você procurar crer naquilo. Mas aí a pouco recebe qualquer notícia, qualquer ideia, qualquer tema, lê qualquer livro, e ficam preocupados, você viu isso? Como se tivesse recebido de alguém que tem unção para entregar a verdade. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Agora, o que Paulo diz aqui é que tem que haver uma apostasia. Tem que haver uma apostasia. E como o irmão Bruno disse que a única promessa que está na Bíblia para o incrédulo é que eles são ordenados para serem eternamente separados de Deus. Agora o irmão Bruno disse em seu sermão o caminho de regresso. E eu quero convidar vocês para ficarem de pé, para concluirmos. No sermão o caminho de regresso, ou caminho de volta, como você queira chamar, ele pregou dia 23 de novembro de 1962, parágrafo 120. Ele disse: vocês nunca verão nada superior à presença de Jesus Cristo, trabalhando em sua igreja, fazendo as coisas que ele prometeu fazer. Você nunca verá nada maior, nada superior à presença de Jesus Cristo. Agora então, o que está buscando as pessoas? Esta é a minha pergunta. O que está buscando essas pessoas que estão apostatando da fé? Que estão se desviando da verdade? Que estão aplicando as coisas de forma errada? Só tem uma resposta. Elas estão buscando algo diferente da presença de Cristo. Se elas buscassem a presença de Cristo, entendessem o que é esta mensagem, elas não desviariam da fé, elas não estariam seguindo aí espíritos sedutores. Agora, nós sabemos pela Escritura que um dos sinais que testemunha da parousia de Cristo, ou da presença de Cristo, tem que haver com a apostasia, em primeiro lugar, que é um desviamento. Agora temos que nos perguntar: apostasia de quê? Vão apostatar de quê? E a resposta é claramente determinada na Escritura como uma apostasia da fé. Em 1 Timóteo 4,1 diz: porém, o Espírito nos diz claramente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Isso significa que elas caem da fé. É uma queda. Elas caem da fé. Vê? E escutarão a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, o que é que os tira fora da palavra? O que é que os tira fora da verdadeira mensagem? Só tem uma resposta: espíritos enganadores, espíritos sedutores, ministros da injustiça, que se transformam em anjos de luz. E as pessoas abraçam, as pessoas adoram, as pessoas rendem homenagem, porque tais pessoas se tornam famosas com facilidade. Ungidas, espíritos enganosos. E por isso que ensina é doutrina de demônio. Mas misericórdia, ninguém está pregando sobre o inferno, explicando como é o inferno, quantos degraus tem e tal, como é o garfo do diabo e aquela coisa toda para... Não! Estão falando do céu, estão falando da vida eterna, estão falando de tudo. Porém, seduzindo as pessoas. Espíritos enganadores, doutrina de demônio. E a doutrina de demônio simplesmente repete o que Deus diz e acrescenta um pouquinho ou tira. Só isso. É tudo que o diabo faz. E as pessoas, sem saber, estão indo de um lado para o outro, se desviando da verdade, apostatando da fé. E quando pregamos a verdade como ela é, as pessoas têm dificuldade de crer,
porque seus ouvidos têm comichão. Elas querem ouvir coisas agradáveis, falar de bênçãos e de vitória, e disso e daquilo. E Paulo diz: cuidado. E esse aprendizado que estamos tendo é para vermos que tipo de semente temos, que tipo de terreno somos. Porque o semeador saiu a semear. Não sou responsável pela semeadura, sou responsável em regar aquilo que Deus tem semeado. Não sou responsável pela palavra, Ele é responsável pela palavra. Somos responsáveis a dizer aquilo que Ele já tem dito. Amém. E assim, meu Deus, nós encerramos o culto nesta hora, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, pedindo perdão por nossos pecados, implorando o Teu poder sobre nós nesta hora, e sabendo que esse poder vem pela palavra, porque Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Perdoa-nos, ó Pai, e nos faz subir os degraus que temos que subir até estarmos em Tua presença. E enquanto em Tua presença, nos limpa e purifica de todo pecado, de toda incredulidade. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, esses que me ouvem agora, os que me ouvem pela transmissão, os que ouvirem depois a gravação, que todos eles sejam abençoados por Ti. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Deus os guarde, Deus os abençoe. E até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe.